Sessão extraordinária, pauta número 01, data 25/1/2023. Em nome de Deus, declaro a presente sessão aberta. Em seguida, peço ao senhor vereador Wesley Luiz dos Santos que faça a leitura da Bíblia. O justo dos ímpios, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se deita no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de ter o seu prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita ela dia e noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dará seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Na sequência, peço à senhora secretária que faça a verificação da presença dos vereadores e logo em seguida faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 1/12/2022. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nessa cidade de Nova América, estado de Goiás, no plenário José Macedo Irmão, situado na Avenida JK, número 291, Centro, reunidos em sessão extraordinária os membros da Câmara Municipal, às 19 horas, sob a presidência do senhor presidente Dilson Antônio Filho. Foi apresentado pelo assessor jurídico da Câmara de Nova América, Dr. Rui de Brito Clema, o Dr. Guilherme Augusto Martins Menezes, inscrito na OAB de número 31.996, como assessor jurídico para este rito, como advogado dativo, foi nomeado no processo Dr. Rodrigo Saraiva, inscrito na OAB GO número 63101, e fazendo parte da sua equipe, Dr. Guilherme Pessoa, inscrito na OAB GO 63205. Ato contínuo, senhor presidente, inicialmente, em nome de Deus, declarou a presente sessão aberta. Ato contínuo foi lido o versículo da Bíblia pela vereadora Aniela de Cássia Cardoso. Consequentemente, foi verificada a presença dos vereadores. Consequentemente, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na sequência, foi lido pela secretária a ordem do dia. Processo de julgamento das prestações de contas de governo, balanço geral do exercício de 2018. Processo número 06413/2019, TCM Goiás. Ato contínuo, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, foi lido pelo vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Enes Carvalho da Rocha, o qual foi relator. Considerando que a matéria trata-se de julgamento de contas do ex-prefeito Eurípides Miguel Manso, objeto: prestação de contas de governo, município de Nova América, Goiás, exercício de 2018, chefe de governo Eurípides Miguel Manso. Parecer do TCM-GO, acórdão número 02020/2020. TCM-GO, aprovação com ressalvas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, rejeição que este devidamente representado por seu advogado Dr. Rodrigo Saraiva. Ato contínuo, foi concedido o uso da tribuna em obediência ao devido processo legal e o pleno exercício da ampla defesa e contraditória. No prazo regimental, o senhor Dr. Rodrigo Saraiva cumprimentou a todos com boa noite, cumprimentou o senhor presidente Dilson Antônio Filho e demais vereadores. Sabemos que a participação de todos é muito importante, porque essa Casa de Leis é a representação dessa população perante o poder público municipal. Inicialmente ressaltou o não comparecimento nos autos o senhor Eurípides Miguel Manso. A defesa nomeada levantou questão de ordem constitucional, alegando a ausência de tempo hábil ao pleno e exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a nomeação de advogado dativo ocorreu no dia 2/12/2022, exatamente há uma semana antes da sessão plenária de julgamento das contas do ex-gestor. Aduziu ainda que sobre a ausência de condições ao pleno exercício de defesa, que somente teve acesso aos documentos tidos como os principais do processo de julgamento no dia da sessão plenária, dia 9/12/2022,
restando impossibilitado de realizar uma completa análise dos autos do procedimento administrativo. No mérito, a defesa nomeada ao ex-gestor argumentou que não existe elemento técnico ou jurídico apto a desconstituir o parecer exerado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que concluiu pela aprovação das contas do exercício 2018 com ressalvas. Segundo a defesa, a auditoria realizada posteriormente ao acordo do TCM trouxe ocorrências de supostas irregularidades havidas durante todo o mandato de ex-prefeito de 2017 a 2020, não podendo ser integralmente levada em consideração para a refeição das contas de um único ano, 2018. Fala-se muito em valores, R$300 mil, R$100 mil, com multa aplicada de R$66 mil, iniciais com cestas básicas, depois R$92 mil, que a multa vai para R$135 mil, que deu o valor levantado aqui é de 3 anos, porém, em 2018 o valor é bem abaixo. Aduziu que existe um processo transitado e julgado relativo a uma multa de R$100 mil. Serão valores que posteriormente serão pagos pelo município, manifestou-se no sentido de que sejam observados os limites do objeto do processo administrativo levado a julgamento naquela sessão extraordinária. E neste ponto, para que, considerando o parecer técnico e jurídico exerado pelo Corte de Contas, houve-se a rejeição do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento dessa agrégria Casa de Leis, com a consequência aprovação do acordo do TCM e desaprovação do decreto de lei pela rejeição das contas do ex-gestor municipal Eurípides Miguel Manso. Ato contínuo foi aberto aos vereadores que quisessem discutir a matéria dentro do prazo regimental. O vereador Cleiton Barbosa Fraga fez uso das palavras, cumprimentou todos com uma boa noite, o senhor presidente e demais vereadores, todos os assessores jurídicos presentes e todos que assistam pelas redes sociais. Com a oportunidade, o vereador diz em contestar a fala do Dr. Rodrigo Saraiva, onde ele coloca que o julgamento dos balancetes de 2018 está muito tarde para ser votado. Segundo o vereador, nunca é tarde para se fazer justiça. Fazer o correto, tendo em mente e o que o visamos, disse o vereador como presidente da Comissão de Justiça e Redação e primeiro secretário ocupante dos autos do processo. Não concorda com a atuação de defesa do senhor Dr. Rodrigo Saraiva, diz o vereador. No entanto, vimos que muitos, como o senhor acaba de dizer, que podem ter gerado aos cofres públicos desse município, de nossa cidade, prejuízo equivalente a mais de R$1 milhão a todo esse período dos balancetes de 2018. Mas tenhamos a noção que o TCM não julga as contas públicas, quem julga é essa Casa de Leis, somos nós vereadores. O vereador solicitou uma ressalva na fala do Dr. Rodrigo Saraiva, onde foi passado improbidade administrativa como desvio de cesta básica, como contratação indevida do assessor jurídico, sendo de conhecimento do prefeito da época, o senhor Eurípides Miguel Manso, e do próprio jurídico, causando um prejuízo de R$100 mil, que com ressalvas onde foi dita sobre as multas que podem chegar até R$300 mil. O vereador não concorda também com as contratações de empresas não licitadas sem processo de licitação que faz parte desse processo. O vereador fez uma colocação diante do seu voto, discordando dessa defesa do senhor Dr. Rodrigo Saraiva, embora após a notificação do julgamento dos balancetes, o mesmo teve prazo de 60 dias para apresentar sua defesa, o réu e acompanhar. E os vereadores teve 60 dias para apreciar também os balancetes. Os acontecidos foi em 2018, mas os vereadores
Nós, vereadores, estamos aqui nessa Casa de Leis para julgar esses balancetes como o réu. Não apresentou defesa, não compareceu no julgamento. O vereador disse ter a dúvida de que isso tudo tem veracidade. Ato contínuo, o vereador Cleiton José da Silva fez uso da palavra, cumprimentou todos os presentes com boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que nos assistam pelas redes sociais. O vereador, em suas palavras, quer deixar esclarecimento porque todo esse levantamento foi feito de uma auditoria, não sei mais se estiver enganado, não consta auditoria contratada pela Câmara. O vereador não sabe quem foi o contratante, mas isso não vem ao caso. Vem ao caso a esclarecer que a mesma posição, o mesmo conhecimento que vocês estão tendo, o vereador disse também está tendo. Não nos foi chamado para uma reunião de comissão para esclarecer os tais fatos, para tais os quais tivermos acesso aos balancetes, mas quem somos nós perto de uma auditoria? A auditoria é uma coisa que nós vereadores não somos capazes de distinguir. Então deveria ter nos deixado a par desses relatórios, o qual foi tão bem guardado em segredo até nesse dia de hoje. O vereador ainda ressaltou, se estiver errado, equivocado, pede-se desculpa. Ato contínuo, o advogado Dr. Guilherme fez uso da palavra, orientando os senhores vereadores sobre a votação que será feita, a chamada de forma nominal aos vereadores que vota sim. Acompanha na íntegra o voto do relator que vota não. Rejeita o voto do relator. Dr. Guilherme ainda ressalta, atendendo uma pergunta da vereadora Virgínia Aparecida Silva Barros, sobre a possibilidade de votar pela abstenção. Abstenção é o direito dos vereadores, inclusive, de não comparecer à sessão. Vota sim. Vota não ou também o direito de se abster. Ato contínuo, senhor presidente, coloco o parecer da comissão em votação de forma nominal por ordem alfabética. Alex Silva de Andrade, sim. Aniela de Cássia Cardoso, sim. Cleiton Barbosa Fraga, sim. Cleiton José da Silva, não. Éder Dias de Oliveira, sim. Virgínia Aparecida Silva Barros, abstenção. Wenis Carvalho da Rocha, sim. Wesley Luiz dos Santos, não. Dilson Antônio Filho, sim. O parecer da comissão pela rejeição das contas foi aprovado com 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Na sequência, foi colocado em discussão e votação o decreto legislativo número 001/2022, de 9 de dezembro de 2022, de autoria do Poder Legislativo. Em votação de forma nominal, os senhores vereadores, por ordem alfabética, votando sim, os vereadores aprovam o decreto legislativo 001/2022, que rejeita as contas do ex-prefeito do Executivo 2018. Ato contínuo foi lido pela secretária, decreto legislativo número 001/2022, decreta, artigo 1º, fica reprovada as prestações de contas do município de Nova América, Goiás, relativamente ao exercício de 2018, contas de governo, balanço geral, o qual teria recebido parecer pela aprovação do TCM-GO no teor do acordo número 020/2020, processo 06413/2019, TCM Goiás. Ato contínuo foi colocado em votação em forma nominal pelos vereadores por ordem alfabética. Alex Silva de Andrade, sim. Aniela de Cássia Cardoso, sim. Cleiton Barbosa Fraga, sim. Cleiton José da Silva, não. Éder Dias de Oliveira, sim. Virgínia Aparecida Silva Barros, abstenção. Wenis Carvalho da Rocha, sim. Wesley Luiz dos Santos, não. Dilson Antônio Filho, sim. Aprovado o decreto legislativo número 001/2022 pela reprovação das contas. Com 6 votos sim pela reprovação do decreto legislativo e 3 votos pela aprovação do decreto legislativo. Na sequência, o senhor presidente passa a palavra para os senhores vereadores ou vereadoras. O vereador Cleiton Barbosa Fraga fez uso da palavra, mas mais uma vez quis
esclarecer, deixar bem claro a justificativa do seu voto. Deu o senhor vereador e também rebater a fala do colega vereador Cleiton José da Silva. Segundo o vereador, o seu voto foi sim, por acompanhar os outros processos, até que o prove ao contrário, porque estamos aqui para isso, para votar, para julgar as contas de governo. Somos fiscais do povo. Sobre a fala do vereador Cleiton José, segundo o vereador, que ele tinha sim conhecimento da auditoria, até então questionou o vereador sobre a sua comissão em dia que estávamos na Secretaria da Câmara, teve todo o acesso no prazo de 60 dias aos balancetes para avaliar. O vereador disse que até acompanhou o colega vereador nesses estudos dos balancetes. O que o vereador mais admira é o vereador Cleiton falar que não foi exposto para o vereador, mas segundo o vereador diz que não é ele que irá questionar isso, mas o que ele acha é o seguinte, votar contra o relatório desse e votar contra os direitos da nossa população. Direitos esses que podem ter gerado para nossos cofres públicos mais de R$1 milhão. Segundo o vereador, quem vota contra esse relatório ou tem a ganhar ou é farinha do mesmo saco. Esse é o posicionamento do vereador e pedir desculpa ao vereador se acaso o ofendeu. Mas o senhor vereador tem conhecimento sim, disse no relatório. Ato contínuo, o vereador Wênis Carvalho da Rocha fez uso da palavra. Estamos aqui diante da verdade real. A verdade ideológica foi pelo TCM, que não teve tempo de abrir os conteúdos. A comissão pegou os balancetes, abriu e fez o levantamento, foi onde que deparou com as inúmeras irregularidades. Não temos o que discutir. Simulação de distribuição de cestas básicas talvez tirou de muitos que precisa para dar a terceiros que de fato não precisavam. Compra sem licitação, o vereador deixou bem claro que os comerciantes, grande parte, não tem nada a ver com isso. Estavam lá, era para vender, o erro é do ex-gestor que simplesmente não fez a licitação, comprou do preço que bem entendia, gerando mais prejuízo à população. Processo da AGEAB, a empresa faz a licitação, participa da licitação, ganha e vem a empresa de outra que não tem nada a ver e realiza o serviço. Alguma coisa aconteceu. O vereador Cleiton José da Silva fez uso da palavra para justificar a fala do vereador Cleiton Barbosa Fraga, onde ele diz não ter mencionado que não teve acesso aos balancetes. O vereador disse que não teve acesso ao relatório da auditoria, são coisas diferentes. O senhor presidente, na sequência, agradeceu a presença de cada um presente nessa sessão, agradeceu todo o apoio da Câmara Municipal, desejou um Feliz Natal a todos, considerando votada a matéria constante na ordem do dia. Eu, secretária Keila de Melo Barbosa Silva, lavrei presenteado que após ser lida e aprovada será assinada. Coloco em discussão e a mesma em votação. Quem for ao contrário se manifesta. Só para comentar, eu acho que ali onde fala 6 votos a favor e 3 contra, eu acho que tinha abstenção também, parei. 6 favoráveis, 2 2 contra e uma abstenção, porque a abstenção não conta. Ele é neutro, nem sim nem não. Porque dia da votação eles ainda falou na hora. Rejeitar por 6 votos a favor e 3 contra. Eu ainda pensei na hora, não é contra. Uma abstenção, era contra a abstenção. Se não tiver de acordo, acho que tinha que fazer ressalva. Também percebi na hora. Quer que faz ressalva? Pode. Ele fala em 2 momentos aí. Mas, deixa eu te falar, no dia que a Keila fez essa ata aqui, ela consultou assessoria jurídica Mas para saber se a abstenção era
sozinho. Se os dois contra eram os dois juntos, 6 sim, 2 não e uma abstenção. Ele falou que abstenção é a mesma coisa de não. Na primeira vez que eu ouvi falar. Mas Então, ele não sei, fazer então- ressalva então. Então tinha que ser só Sim ou ou não. não? É, Ou não. Não é? Se quiser depois faz, amanhã e assim amanhã. Então. Mas eu acho que é assim. Wendel, o que você sugere? Faz a ressalva? Não vai modificar nada, se fizer ressalva, vai. Não. Então faz a ressalva. Faz uma coisa certa. Então, 6 votos favoráveis. Favoráveis, 2 contrários e uma abstenção. Onde se lê aqui tem 2 momentos aí. Mas no primeiro fala, né? Que tem uma abstenção. É. Depois fala que Aí já colocou as duas votações, já não É. foi. Que são na aprovação, né, do tribunal e no decreto. Tudo ficou igual. Pois é, nos 2 momentos aí que fala. É onde se colocar onde se lê, vai dizer, né? É, não é só. Porque é tudo que fala muito. Não é o mesmo assunto. Então, onde se lê 6 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção. Ata aprovada. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 001/2023, de 23 de janeiro de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a data base para a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Nova América, Goiás, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 001/2023, Nova América, 23 de janeiro de 2023. Dispõe sobre a data base para a revisão geral anual dos servidores públicos municipais de Nova América e Goiás e da outras providências. O prefeito do município de Nova América, estado de Goiás, senhor Kleber Júnior de Souza, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e na lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixado o mês de janeiro como a data base para que se promova revisão anual geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Nova América e Goiás, tendo como índice o INPC, IBGE
ou outro que venha substituído nos termos do artigo 80, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. A revisão geral anual, o que trata o caput desse artigo, se estende aos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, bem como aos agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para o ano de 2023. Artigo 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Gabinete do Prefeito do Município de Nova América, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2023. Mensagem do Prefeito. Destinatário: Presidente do Poder Legislativo do Município de Nova América, vereador Wênis Carvalho da Rocha. Assunto: encaminhamento de projeto de lei complementar, em regime de urgência. Eis o senhor Presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei complementar em anexo que altera a data base da revisão geral anual aos servidores do município de Nova América, Goiás. O encaminhamento deste projeto visa atender a necessidade de dar maior previsibilidade às despesas com pessoal, melhor prestação de informação aos órgãos de controle, bem como garantir o direito dos servidores e recomposição salarial no início do ano. Certo de que o projeto merecerá a atenção dos nobres edis, aguarda-se sua aprovação para tramitação em regime de urgência para apreciação e aprovação do presente projeto de lei nos termos do regimento interno da Câmara Municipal. Gabinete do Prefeito do Município de Nova América, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2023, Kleber Júnior de Souza, Prefeito Municipal. Jogo em discussão e votação. Quem for ao contrário se manifesta. Projeto aprovado. Boa tarde, os colegas vereadores. Boa tarde. A Ela, o Mazinho e a Marcinha. Só agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho. E a gente foi convocado para essa sessão extraordinária sobre esse projeto. E prontamente a Câmara está aqui para fazer o melhor à população. Declaro a sessão encerrada.